A gente está vendo o custo para os brasileiros, para as brasileiras, o custo para os sul-americanos e para as sul-americanas desse clima de ódio que vai se alastrando pelo continente. Já já vamos falar sobre isso. A nossa manchete principal é a reação à tentativa de assassinato de Cristina Kirchner em Buenos Aires. Ontem, o Brasil ainda se debruçava sobre os números da pesquisa Datafolha. Vocês acompanharam aqui no Boa Noite 247, né? A Gisele, o Paulo, o Alex, o Joaquim e eu acabamos entrando também para fazer a análise dos números. Depois eu fiquei até tarde olhando, analisando, já fora do ar, né? E de repente vem a informação, um atentado na Argentina. A imprensa brasileira tratou assim, um homem sacou a arma em frente a Cristina Kirchner. Não. Aliás, a imprensa brasileira e também os jornais tradicionais lá da Argentina evitaram falar as coisas e chamar as coisas como elas foram. Foi uma tentativa de assassinar a principal liderança popular da Argentina. Lá, a Cristina Kirchner vem sendo perseguida pelo lawfare da mesma forma que Lula foi aqui no Brasil. Como o caso do Lula andou mais rápido, a Cristina, seja por uma estratégia mais pragmática, seja porque foi possível planejar, não ficou a descoberto. Saiu candidata a senadora, aliás, saiu, e depois a vice-presidente, e com isso ficou mais difícil ser alcançada pela perseguição judicial. Mas agora há uma campanha para destruir a Cristina Kirchner judicialmente, pessoalmente, midiaticamente. E isso gera um clima de ódio que move um cidadão como esse. Esse cidadão que apertou o gatilho, é que a arma não disparou. Algum problema aconteceu ali, técnico ou nervosismo de quem pretendia matar, assassinar. Cristina Kirchner, 2 vezes presidenta da Argentina, atual vice-presidenta da Argentina. Por ser vice-presidenta, é a chefe do Senado, na Argentina é assim. E principal liderança peronista. Desde a morte de Perón, não há uma liderança tão importante quanto a de Cristina Kirchner. Houve de Néstor, o marido dela, os dois atuavam juntos politicamente, mas ela não virou política porque o marido era político, não foi nada disso. Os dois tinham uma militância que vinha desde a juventude. O Néstor teve uma vida mais curta, faleceu, e a Cristina ficou como uma grande condutora do peronismo progressista, porque na Argentina há um peronismo de direita também, conservador, mas há um peronismo progressista que é representado pela Cristina Kirchner. E é esse que a elite argentina, a direita argentina, tentou e tenta destruir judicialmente, simbolicamente, e ontem um extremista, infelizmente, nascido no Brasil, um brasileiro, tentou destruir fisicamente, tentou dar um tiro no rosto de Cristina Kirchner, como todos nós vimos nas imagens. Essas imagens já correram o mundo. Eu nunca vi um atentado assim, a tentativa, né, de um assassinato político registrado com tanta crueza, porque ele havia a mão, a pistola e o rosto de Cristina, enquadrados. Ela baixa a cabeça quando vê aquela arma, mas se tivesse disparado, seria tarde. Porque quando ele fez o movimento para atirar, estava mirando exatamente no rosto da vice-presidenta Cristina Kirchner. É uma cena chocante. A gente constata que o ódio se espalhou pela América do Sul. Depois que foi caracterizado o atentado, o Alberto Fernandes, presidente, agiu rapidamente, convocou uma rede nacional ontem por volta de meia-noite, disse que a Argentina, desde a redemocratização, nunca viveu um episódio tão perigoso e que Cristina só está viva porque a arma falhou. E imediatamente convocou hoje feriado nacional na Argentina para baixar a fervura e para que as pessoas pudessem ir para a rua se manifestar pela democracia. Ontem, inclusive, o rapaz, né, o cidadão que apontou a arma engatilhada contra a Cristina Kirchner, na direção do rosto de Cristina Kirchner, como eu disse, é um brasileiro. As pessoas começaram a fazer associações diretas com Bolsonaro. Eu até disse nas minhas redes, cautela, gente, cautela.
Esse sujeito mora na Argentina. Ele nasceu no Brasil, mas mora na Argentina. Ele está na área de influência da extrema-direita, mas não é necessariamente ligado a um grupo bolsonarista. Deve ser fã do Bolsonaro também, mas ele está agindo ali como um representante da extrema-direita argentina, sul-americana e também brasileira. Né? Bom, o que chamou a atenção? As lideranças políticas no Brasil rapidamente se pronunciaram. Lula, Ciro, Simone Tebet, todo mundo que tem responsabilidade e consciência, um pouco, se manifestou. O delinquente que ocupa a presidência da República, evidentemente que demorou mais de 12 horas para falar, teve tempo de fazer postagem, de fazer muita gracinha e provocação imbecil, e só foi se pronunciar se fazendo de vítima. Ele disse, é horrível isso, mas... E também, quando me deram a facada, teve gente que comemorou. Até na hora de se manifestar, a solidariedade a alguém que esteve perto de levar um tiro no rosto, o Bolsonaro fala dele mesmo. É um perverso. É um perverso. É um ser perverso que tem que ser varrido do mapa político aqui no Brasil. Bem, aqui tem alguns superchats chegando também. Alexandre Vitor Desidério, 247, é resistência à desinformação nazi-fascista. O Bolsonaro, inclusive, tentou se fazer de vítima. Já tem gente querendo botar na minha conta, disse o Bolsonaro. Não, Bolsonaro, a gente tem outras coisas para botar na sua conta, inclusive o Tribunal dos Povos já colocou. Você foi condenado simbolicamente pelo Tribunal dos Povos e indicado que siga o processo contra você por genocídio. Então você ganhou o selo internacional de genocida. Isso aí está na sua conta, em relação à pandemia, em relação à destruição nacional, em relação a louvar torturador, em aprovar armamento generalizado e incentivar um clima de barbárie no Brasil. Isso está na sua conta, Bolsonaro. E isso ajuda a dar um exemplo para os extremistas de direita que existem na Argentina também agirem. A Argentina tem uma extrema-direita de muita tradição. Eu lembro aqui, quando Perón voltou à Argentina nos anos 70, houve um choque no aeroporto, quando ele chegava, entre os peronistas de esquerda e os peronistas da extrema-direita. E que mataram vários manifestantes do peronismo popular a tiros na volta de Perón. Depois se formou a AAA, que era um esquadrão da morte, ainda durante o governo de Perón. Então, tem uma tradição também na Argentina de uma extrema-direita que deu, a gente sabe, na ditadura argentina, de 76 a 83, ditadura sanguinária, que jogava as pessoas de helicópteros no Rio da Prata, torturava na escola, na ESMA, está lá como uma espécie de um memorial da tortura e da infâmia em Buenos Aires. Então, eles têm uma extrema-direita, uma tradição de extrema-direita, assim como o Brasil também tem. Só que o Bolsonaro hoje é o capitão da extrema-direita na América do Sul e um exemplo nefasto do que pode acontecer também na Argentina se derem mole para a extrema-direita lá. E tem um partido lá de um sujeito querendo crescer com esse discurso igual ao do Bolsonaro. Só não é militar, porque lá os militares se desmoralizaram mais do que aqui.